Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Olá, acho que estamos ao vivo, pelo menos pelo Face está mostrando. Vamos em frente, Paulo Henrique de Figueiredo. Tudo bem contigo? Tudo em ordem, Alexandre. Mais um Livre Pensamento, que bom estar com você. Olá, amigos que nos acompanham. Vamos aqui estudar novamente Doutrina Espírita e Kardec, né, na sua proposta original. Exatamente, ó, o homem, eu tô aqui, ó, tem que fazer isso aqui, ó, bom para distanciamento social, fazer exercício, porque cada um tem uns 15 quilos, 15 quilos de conteúdo. É inegável dizer que é uma obra de peso, né, Alexandre? Exatamente. Paulo, que bacana estar aqui. Aliás, parabéns pelo seminário. Eu estava ali acompanhando, mais de 200 pessoas juntas, aprendendo 2 horas ali de espiritismo. Que maravilha, hein? Como foi para você? Legal, muito bom. Gostei também, viu? Algumas pessoas tiveram dificuldade para entrar, né? Ficaram algumas centenas de fora, né? Tiveram dificuldade para entrar, mas isso demonstra o interesse. E vamos ter outros, né? E agora vai ser disponibilizado gravado para quem não conseguiu acompanhar poder assistir, né? Ah, que bacana. Tomara que tenha mesmo assim outros, quem sabe mensal, né? Ou, sei lá, bimestral, mas que tenha. Muito bacana, é importante esse estudo e vamos aguardar aqui. Bom, o programa Livre Pensamento de hoje traz algumas perguntas, né? O Lucena me encaminhou aqui. Perguntas dos nossos ouvintes, e você, ouvinte e telespectador da TV Mundo Maior também, participe conosco, faça a sua pergunta sobre espiritismo ao Paulo Henrique de Figueiredo, através do telefone do ouvinte 0800 979 5011, 0800 979 5011 e também o 2457 5011. Se desejar, mande então sua mensagem no WhatsApp, que é o 996433827. 996433827. Faça a sua pergunta, qual sua dúvida sobre espiritismo, sobre revolução espírita, sobre autonomia, sobre magnetismo, qualquer pergunta, Paulo Henrique está aqui, essa grande oportunidade na segunda-feira para responder a você. A Carmen Maria Correia, Paulo, Carmen Maria Correia de Caxias do Sul, e ela diz o seguinte: temos um grupo de estudo, estamos estudando a Gênese, capítulo 15. Gostaria que o Paulo comentasse sobre os itens 64 ao 67, falando sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Ela está falando a respeito como você já disse, o capítulo 15, e vamos ter um item específico a respeito do desaparecimento do corpo de Jesus, que foi o fato relatado no Evangelho, Alexandre, que depois da morte na cruz, o corpo foi levado, né, ao sepulcro. É como se fosse uma pequena caverna, que você tem um lugar para depositar o corpo e uma grande pedra fecha o túmulo. É a mesma concepção do túmulo dos cemitérios, né? Mas com uma característica mais primitiva ali na sua construção, né? A história diz que ele foi levado ao sepulcro, né? Depois o corpo não foi mais encontrado na caverna. Para que a gente possa entender o porquê que Kardec, quando vai logo no início, né, no item 64, ele conta o desaparecimento do corpo de Jesus após a morte, foi objeto de inúmeros comentários. E ele diz, é atestado pelos 4 evangelistas, ou seja, está presente em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento, né? E tinha uma testemunha das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia e não encontraram lá. Ele tinha uma promessa de que ressuscitaria no 3º dia, né?
Então, alguns imaginaram que foi um milagre sumir o corpo e ele ressuscitar, imaginando que ele teria ressuscitado com o corpo físico. Sempre há uma confusão, desde aquela época para cá, pelo não desconhecimento de alguns fenômenos da natureza que o Espiritismo vem esclarecer. Então, a doutrina espírita é uma grande oportunidade de esclarecer a questão, demonstrando que nós temos um corpo físico, que é o que morre, e temos um corpo espiritual, que é o perispírito, que, por meio da mediunidade de efeitos físicos, pode até se tornar visível no fenômeno da materialização. Mas, quando Kardec... Tem uma questão histórica, Alexandre, para a gente entender a construção do raciocínio que Kardec desenvolveu nesse capítulo. Logo no segundo parágrafo, ele vai colocar assim, Kardec: conforme outra opinião, Jesus não teria se revestido de um corpo carnal, mas somente de um corpo fluídico. Ele não teria sido, durante toda a sua vida, mais que uma aparição tangível, em outra palavra, uma espécie de agênere. Agênere é um termo utilizado na época para significar que alguém materializado poderia se passar por uma pessoa. Então, mas não é uma pessoa, é apenas uma materialização. E aí Kardec fala de algumas consequências dessa hipótese. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas uma aparência. É assim, dizem, que seu corpo, retornando ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro, e é com esse mesmo corpo que ele teria sido mostrado após a morte. Então veja que interessante, aqui ele está se referindo que haveria uma hipótese, ventilada por alguns, de que Jesus teria vivenciado toda a sua vida por meio de um corpo fluídico, ou seja, o perispírito materializado. E a vida dele não teria sido uma espécie de uma farsa. Ele não teria nascido de verdade, ele não teria passado pelos sofrimentos, ele não teria passado fome, nada. A morte dele também teria que ter sido simulada, né? E depois não teria corpo nenhum no sepulcro, porque era esse perispírito. E aí ele sairia do sepulcro com perispírito e depois se materializaria para falar que voltou. Né? Então aqui ficam duas questões, né? Por que imaginar uma hipótese dessa? Tão assim, difícil de acreditar e trazendo vários problemas, né? Aí Kardec, no parágrafo seguinte, ele diz: sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível, de acordo com o que sabemos hoje sobre a propriedade dos fluidos. Radicalmente impossível. Ou seja, até seria possível algo assim. Porém, seria ao menos completamente excepcional, em oposição inequívoca com as características dos agêneres, que é uma aparição furtiva, e não contínua de mais de 30 anos de fenômeno ininterrupto. A questão é, então, saber se uma tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. Bom, qual seria o problema de ele ter durante toda a sua vida, né? A maior dificuldade, ela está relacionada à questão moral. E aí, no item 66, ele vai... primeiro, ele vai demonstrar, Kardec, desculpa, um pouco antes, que se ele não tivesse um corpo físico, ele não teria as sensações do sofrimento. Então, aqui, Alexandre, já tem uma coisa importante, né? Veja só, segundo a doutrina espírita, nós vamos ter, por meio do corpo físico, as sensações, as emoções, dor, medo, né, raiva. Nós temos os instintos, dor e prazer. Se eu tivesse do seu lado aí, beliscasse sua mão com força, ia doer sua mão, não iria? Sim. E será que no mundo espiritual é possível produzir dor física a partir de um estímulo externo como esse, né, no perispírito? Vamos imaginar que nós dois desencarnamos, nós estamos no mundo espiritual. Aí a gente vai fazer uma experiência. Eu vou lá e dou um beliscão na sua mão, que é pelo seu perispírito. Vai sentir dor? Será? O que você acha? O que você acha? Não Veja. sei, não. Eu acho, sabe onde é que você pode pesquisar isso? No Livro dos Espíritos, ele vai falar o ensaio sobre as sensações dos espíritos.
E nesse ensaio, diga. Não, pode continuar. Tem espíritos que você vai nas sessões mediúnicas, eles relatam, né? Que tem fome, frio, né? Porque frio é uma sensação que depende dos nervos. É semelhante à dor, né? Você pode chegar até a dor de um frio muito intenso. O calor, né? Você pode queimar, também é dor. Então, veja, a sensibilidade física é por meio dos nervos, que vão receber uma impressão do mundo externo. Tá certo? Então, veja, o que os espíritos vão explicar? O perispírito não tem as funções fisiológicas do corpo físico, porque ele não tem a necessidade de sobrevivência. O espírito é imortal, né? E o perispírito, ele não sofre influência do ambiente. O perispírito funciona de dentro para fora. Você sente, pensa e irradia um campo à sua volta, né, que é um reflexo do que você está pensando e sentindo. E o seu perispírito fica mais denso ou mais leve de acordo com a frequência do seu pensamento. Quanto mais apegado à matéria, mais denso. Quanto mais leve, mais ligado às questões, ao desenvolvimento moral você tem. A capacidade moral, então, no mundo espiritual, permite que você altere a frequência, o estado de vibração do seu perispírito, tornando ele mais leve ou mais denso. Mas o mundo externo, né, o ambiente do mundo espiritual, não causa sensações físicas no corpo. E o corpo não tem, perispírito não recebe também impressões físicas. Então você não tem dor no mundo espiritual. Tem sensações, as sensações, como, né, no trabalho, vou trazer aqui, o trabalho, você está lá na sala, no trabalho espiritual, sala de desobsessão, no centro espírita. É isso que você falou, o espírito chega lá dizendo que está sentindo frio, que está né, tremendo. Então, ele na verdade, ele não está sentindo isso. São apenas sensações, é um registro. Veja, você já viu uma hipnose? Nunca presenciei. Claro, em vídeo, não. Dá para você em vídeo, você viu em vídeo, né? Se o hipnotizador colocar ele no estado de sono hipnótico e der uma sugestão, olha, quando você acordar e eu estalar o dedo, você vai sentir frio. A cada estalo, o frio aumenta. E você não vai lembrar do que acabamos de conversar. E aí ele acorda. A pessoa sai do transe, tá tudo bem? Está. Você lembra de alguma coisa? Não. Aí ele fala, como é que você chama? Chama o fulano de tal, né? Você sabe onde é que você está aqui? Está em tal lugar. Aí ele faz assim. Aí a pessoa faz assim com os braços. O que foi? Não, aqui está frio. Está frio mesmo? Tá, nossa, está muito frio. Aí ele faz de novo assim. A pessoa fala, nossa, está mais frio ainda. Então ele fica achando, caramba, será que ligaram o ar-condicionado? Ele vai buscar uma informação sobre isso. Mas o frio dele é provocado pelo inconsciente. Então essa sensação não é real. Porque não é um frio provocado pelo ambiente. Mas a personalidade dele, vivencia isso como real. Então, o que acontece? O espírito que vai para o mundo espiritual, ele tem duas sensações que são próprias do espírito: sofrimento moral e felicidade. O sofrimento moral é em virtude da imperfeição, e a felicidade em virtude do dever, do cumprimento do dever. Então, esse é um estado do espírito. Se o espírito, Alexandre, carrega com ele vícios e imperfeições que ele mesmo criou por suas escolhas, ele é inteligente, mas ele usou essa inteligência para abusar das emoções, prejudicar os outros, criar vícios. Quando ele morre, ele está com o sofrimento moral. É uma sensação do espírito, que vai acabar só quando ele descondicionar as imperfeições. Mas, sem estar consciente desse mecanismo, ele interpreta o sofrimento moral que ele tem como se fosse um sofrimento físico, relembrando que ele vive em vida. Então, ele imagina que está com... Ele sente o mal-estar, e ele imagina que é fome, frio, sabe? Imagina que está sendo perseguido, né? Porque alguns espíritos podem estar acusando ele, tenta fugir, se esconder. Então ele vive no mundo espiritual como se estivesse no mundo físico, sem reconhecer as regras da espiritualidade. E agora, aqui o frio cessa, né? Você põe um agasalho e acaba, né? As sensações, elas estão relacionadas a uma circunstância.
e você pode alterar a circunstância. No mundo espiritual, como é tudo mental, não para. Então, vem daí a interpretação do castigo eterno. Porque ele não consegue fugir das sensações. Por quê? Porque elas não são reais. Elas são produzidas pela sua mente. Então, elas não têm fim. Ele fica num looping de sofrimento diante das circunstâncias. Então, o corpo espiritual não produz as sensações de dor. Por que a gente está falando isso? Se você voltar lá em Kardec, ele vai dizer assim, no item 65, o espírito que não tenha corpo material não pode experimentar os sofrimentos que são resultados da alteração da matéria. De onde é preciso igualmente concluir que se Jesus sofreu materialmente, o que não se pode duvidar é que ele tinha um corpo material, de natureza semelhante à de todo mundo. Qual seria o inverso? Se fosse um corpo fluídico, ele teria que simular o sofrimento. Agora, você imagina Jesus vindo entre nós, sendo pregado na cruz, e aquilo tudo seria uma situação falsa. Ele nem está pregado e nem está sentindo dor, e nem vai morrer. E aí, ou seja, ele não está passando por sensação nenhuma. Uhum. Seria uma espécie de uma farsa. E aí ele teria que fingir que está doendo. Fingir que está morrendo. Fingir que está sofrendo. Ele teria que, durante a vida, fingir que está comendo. Fingir que é criança. Porque se ele reencarna num corpo humano, esse corpo humano tem um desenvolvimento natural. E aí, na parte da infância, ele ainda não tem o domínio completo da inteligência, principalmente enquanto nenê, né? Agora, você teria que imaginar Jesus plasmar o seu perispírito para ficar em forma de nenê e fingir que está mamando, que está chorando, que está como um nenê. E isso teria que ser em todos os dias da sua vida, semana após semana, fingindo, aí fingir o crescimento, fingir que é criança. Primeiro seria um tormento, né, você fingir tudo isso. E depois seria uma farsa, porque ele não teria vivido como nós. Então, eu vou explicar agora por que isso. Então, por que tiveram essa ideia? Por que eles estão insistindo nisso? E quem é que teve essa ideia? Então, essa ideia, Alexandre, ele surge de um livro que, na época de Kardec, um pouco antes da divulgação do livro A Gênese, 2 anos antes, ele lançou esse livro no meio espírita, chama-se Os Quatro Evangelhos. É um advogado, é um livro psicografado, e os espíritos que psicografaram esse livro disseram para ele que eram os evangelistas, os espíritos todos ligados a Jesus. E ainda teve uma força muito maior, Alexandre. Infelizmente, até hoje, as pessoas estão sujeitas a isso no meio espírita. Quando os espíritos foram falar para ele que iam transmitir um livro, eles disseram assim: você é o escolhido. Você é o grande Messias que vai transformar a moral do mundo. Aí, Kardec estava tratando da questão moral na sua obra. E aí eles vão justificar para Rustang. Olha, ele está ultrapassando os limites por orgulho, Kardec. Porque ele deveria só ter preparado o terreno para a sua chegada. Isso é uma forma de pegar a vaidade do Rustang, né? E dominá-lo. Olha, você foi escolhido pela espiritualidade para ser o grande Messias. Aí ele acreditou isso. Então, pela vaidade dele, ele achou que estava fazendo uma coisa correta. Aí eu é que tenho que fazer esse papel, não posso fazer nada. Eu fui escolhido, eu queira ou não queira, eu tenho que exercer esse papel. E aí, na época de Kardec, não fez sucesso esse livro, ninguém leu. Por quê? Porque os espíritas, junto a Kardec, já estavam adotando a proposta da autonomia moral, que nós não lidamos com Deus por meio de castigo, nós lidamos por meio de escolhas. As dificuldades da vida são instrumentos para que a gente se desenvolva. O espírito ele é simples e ignorante e vai evoluir enfrentando as dificuldades da vida, os desafios. Diga, Alexandre. O Daniel Rosa, ele é de Goiânia, ele diz o seguinte: então, quanto mais o espírito encarnado for menos ligado às coisas materiais, cultivou mais virtudes, sendo mais depurado, com melhor condição no plano espiritual? Com certeza. A condição no plano espiritual é você ter recursos para ser útil. Então, quanto mais apego... Nós estamos na transição.
Alexandre, enquanto encarnados, nós convivemos com a vida animal. E é o necessário você ter instinto, você ter as emoções, você tem que sobreviver, o seu corpo tem que sobreviver. Então, só que você tem que lidar com equilíbrio. O problema, o mal todo, está no apego à vida animal. É daí que vão surgir os vícios, as imperfeições, né? Então, quando você chega no mundo espiritual com vícios e imperfeições, você está denso, apegado à matéria. E você vai viver como se estivesse aqui neste mundo, no mundo espiritual. Quando você se instrui e você descobre, não, quando eu chegar no mundo espiritual é diferente. Eu não preciso de comer, não preciso de dormir, não vou ter sofrimento físico. E se você consegue, vai desenvolvendo as suas virtudes e desenvolvendo o seu entendimento, mais domínio sobre isso você tem no mundo espiritual. Se você ficar com muito apego ao mundo, chegar lá você está apegado e vive as ilusões. Se você chegar lá com desapego, você chega lá com muito mais liberdade. E qual é a utilidade dessa liberdade? O espírito que tem mais leveza, Alexandre, ele consegue se conectar mentalmente, ele consegue observar a distância, e aí ele age por cooperação com outros espíritos que têm a mesma capacidade com ele e participa da organização das coisas do universo, assume missões. Essa é a nossa meta. Deixar de ficar prisioneiro das encarnações e se tornar um espírito co-criador, que participa das harmonias do universo. Só que isso a gente já começa a testar agora, Alexandre. A gente pode dar exemplos para espíritos mais simples do que nós, cooperar com aqueles que são do mesmo nível que o nosso e receber instrução dos espíritos superiores. Para isso, a gente tem que estar com a mente aberta. Se você chegar no mundo espiritual com apego, você não vai fazer nada disso. Você vai viver uma extensão daqui. Você vai querer comer, beber, dormir. Você vai ficar preso a isso. Então, e ninguém vai querer comer pizza, né? Com Guaraná, né, Alexandre? Então, veja. Ninguém vai obrigar você a se desprender disso. Cada um vai fazer o seu tempo. Só que você vai vir do mundo espiritual e vai perceber, poxa, o que adianta eu ficar com esse apego aqui? Minha finalidade é me desenvolver, é me tornar útil. Bom, o que acontece? O que fala esses 4 evangelhos? Os 4 evangelhos, esses espíritos tinham uma intenção, Alexandre. É pegar os conceitos espíritas, perispírito, mundo espiritual, vida após a morte e tal, e implantar na proposta de Kardec, usar só na superfície e repetir os dogmas da igreja. É um plano de manter as pessoas dominadas pelos dogmas para que elas não conheçam a verdade. Então, o que eles vão dizer? Eles criaram uma ficção, Alexandre, baseado em antigas lendas, que dizia o seguinte: você teria, quando tem a sua primeira vida humana, você não encarna mais. Você só encarna até os animais. Aí você vai para mundos espirituais. Nos mundos espirituais, você vai evoluir sendo instruído por bons espíritos, sem reencarnar. E fica lá aprendendo com eles. Se você for submisso às instruções deles, seguir as regras, você pode ir evoluindo sem fim. Agora, você cometeu um erro que seja, uma pequena invejinha, um deslize, um apego, qualquer erro que você comete, você cairia para as trevas e ficaria lá até se arrepender e pedir perdão a Deus. Se você se arrepender, aí Deus te dá como castigo reencarnar. E quanto pior o teu erro, pior a condição de vida aqui. Mais ignorante. Ou seja, isso repete, né? E aí ele diz assim, você tem uma queda, uma primeira encarnação, e se você cometer erros nessa vida, você vai vir castigo na próxima. Então, todo mundo que estaria encarnado no mundo estaria sendo castigado. E aí tem uma crueldade nesse raciocínio, Alexandre, porque assim, se a pessoa tem pouca inteligência, tem poucos recursos, ou tem deficiências no seu corpo, é porque errou mais. Então, esse raciocínio, ele é cruel, porque ele diz assim, os mais inteligentes são os que menos erraram. Então, reencarnaram numa condição melhor. E os que sofrem mais é porque foram os piores. Então, isso se aproxima muito da ideia de pecado, da ideia de karma, das religiões do passado, que nada tem a ver com a proposta espírita. Só que Kardec não pode impor ideias. Ele tem que trazer tudo para o raciocínio e para o ensino dos espíritos. Então, quando chegou no item 67, né?
Na 66, depois de fazer aquelas considerações sobre o perispírito, isso, aquilo, de que se Jesus tivesse estado durante sua vida na condição de ser fluídico, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma necessidade do corpo. Supor que ele fosse assim é tirar todo o mérito da vida, de privação e de sofrimento que escolheu, como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparência, todos os atos de sua vida, até mesmo o anúncio da sua morte, a cena do jardim, a prece a Deus, paixão, agonia, tudo, até o seu último brado no momento de render o espírito, teria sido uma simulação. Então Kardec vai demonstrar que essa ideia é absurda, porque tiraria todo o mérito do Jesus ter encarnado entre nós. Você tem uma questão Cristina aí? Sarraf. Vou completar. Cristina Sarraf diz, ele seria o maior ator do mundo, né? Nessa questão. Mas aí entraria outras implicações, que assim, como é que a gente vai acreditar em quem simulou, né? Porque ele não seria só o maior ator do mundo. Essa revelação estaria contando pra gente. Olha, Jesus simulou. Então ficaria um pouco estranho Jesus simular e depois, no Espiritismo, ele fala, olha, agora eu posso contar para vocês, foi tudo falso. Diga, Alexandre. Vou completar aqui, tem a Alessandra Eleto Roilin, ela diz o seguinte, nas obras de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, narra-se por diversas vezes a condição de espíritos no umbral, sabendo que geograficamente o umbral não existe, sendo na realidade uma condição psíquica do espírito. Gostaria de saber onde exatamente estão situados os espíritos e as paisagens narradas nos livros da série André Luiz e o mundo espiritual. Creio ser esta uma questão complexa e que necessita de mais esclarecimento para que eu possa compreender melhor algumas das bases do espiritismo. A gente pode encaixar nessa explicação a resposta sobre isso. Nós vamos continuar falando do corpo carnal, mas ela é bem oportuna, né? Porque eu acabei de dizer que o espírito vive uma ilusão no mundo espiritual. Mas também no mundo espiritual existe a sintonia. Os espíritos que são afins, eles acabam se agrupando. E a outra propriedade, Alexandre, lembra que eu falei para você que o perispírito irradia à sua volta o que a gente pensa, o que a gente sente? Se você concentrar o seu pensamento no mundo espiritual, torna-se uma imagem. E essa imagem, se ela for compartilhada ou pensada muitas vezes, você passa a conviver com aquela paisagem. Então, a explicação correta do que ocorre no mundo espiritual é a seguinte: muitos espíritos, compartilhando do sofrimento moral, por sintonia, vivenciando um ambiente físico compartilhado, eles também compartilham as ilusões. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um grupo de espíritos no ambiente que parece degradado, úmido, sabe? Sem alimento, um ambiente de sofrimento. Aquilo reforça a sensação deles. Estou com frio, estou mal, estou ruim aqui. Imagine que um bom espírito sintonize com eles para ajudá-los, que é o que a gente vê muito em André Luiz. O espírito vai lá, só que ele é um espírito mais evoluído. Então ele vai lá e sintoniza. Ele vai ser visto por aqueles espíritos, concorda? Pode ser tocado por eles. Ou seja, é como se estivesse compartilhando o ambiente. Só que ele está sentindo frio? Esse bom espírito? Não estará. Não estará, porque não é real, é ilusória a sensação. Apesar de, ou seja, é como se fosse um cenário aquele ambiente. Não produz sensações no espírito. E o espírito que se sente mal ali, a sensação é a ilusão que ele cria para ele próprio. E um bom espírito ali não sente nada do que ele está sentindo de mal. Então, veja que interessante, né? A ilusão pode ser compartilhada. Então, a leitura, se um espírito fala assim, eu estou lá junto com outros, o ambiente é assim, assim, descreve, esse ambiente compartilhado é como se fosse uma ilusão coletiva, que eles vivem juntos, mas cada um com seu sofrimento particular. Um sofre mais, outro sofre menos. Essa é a hipótese. Nesse livro dos 4 Evangelhos de Rustang, nessa ideia, eles materializam e dizem que o sofrimento no mundo espiritual também é castigo de Deus. Então você vê que a intenção desse livro dos 4 Evangelhos é justamente materializar tudo e você ficar achando que sofrimento é castigo e não oportunidade de desenvolvimento, como explica Kardec. Então, Kardec é muito elegante quando ele faz essas críticas, porque ele vai dizer assim, Jesus teve, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluido.
fluídico, demonstrado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que marcaram a sua vida. E aí, ele iria falar a respeito, no item 67, de qual que é a pergunta do capítulo. Não é no que ocorreu com o corpo de Jesus? Isso. Quando entra no item 67, ele está aqui recuperado pela FEAL, só que ele foi retirado na adulteração que foi feita em 72, patrocinada pelo Lemarie. Então, o que é que está no livro que foi retirado? Em que se transformou o corpo carnal? É um problema cuja solução não se pode deduzir até nova ordem, salvo por hipóteses, pela falta de elementos suficientes para assegurar uma convicção. Ou seja, quando você não tem um ensinamento trazido pelos espíritos pela universalidade, o que os espíritos falam, o que os homens falam, são opiniões. Então, essa solução é de importância secundária. Cristo, nem aos fatos que atestam de maneira muito categórica essa superioridade e sua missão divina, não acrescentaria nada à interpretação dos méritos de Jesus, saber como é que o corpo sumiu. Agora, precisa entender muito bem o que ele está dizendo aqui. Quando ele está falando isso aqui, ele já está considerando que o Kardec tem um corpo físico. Ele já abandona a hipótese do corpo fluídico. Entendeu? E parágrafo seguinte. Não pode haver sobre o modo como esse desaparecimento aconteceu. Então, ele está falando sobre o desaparecimento agora. Mas que Jesus tem um corpo, ele já falou que tem um corpo físico. Ou seja, ele afasta toda essa hipótese ligada ao rustanguismo. Então, só vai haver opiniões pessoais, que têm valor apenas se fossem confirmadas por uma lógica rigorosa, assim como pelo ensinamento geral dos espíritos. Olha que bonito aqui. Kardec coloca a dupla confirmação das teorias espíritas. Cada hipótese nova que se torna um conceito fundamental tem que estar de acordo com a lógica, no estudo dos homens, e tem que ser um ensinamento geral pelos espíritos. Essa é a dupla confirmação para se tornar um conceito espírita. E aí Kardec diz assim, ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Ou seja, a hipótese do corpo fluídico, ele acabou de afastar pela lógica. E também nenhum espírito veio dizer que ela é verdadeira. Então ela está afastada. Ela é apenas uma hipótese daqueles espíritos que ditaram para Rostang e fica afastada a hipótese. Finalizando o último parágrafo. Se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade de seus ensinamentos, é que, sem dúvida, o momento da resolução ainda não chegou ou que ainda faltam os conhecimentos, com a ajuda das quais poderíamos resolvê-la por si próprio. Né? Entretanto, sendo descartada a suposição de um rapto clandestino, então ele está dizendo aqui, quais são as hipóteses válidas se a gente afastou a do corpo fluídico? Ele falou assim, poderia ser um rapto clandestino. Alguém foi lá e tirou o corpo. Essa seria a primeira. Se não considerar essa, qual seria a outra, usando as questões da espiritualidade? Poderia se encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno do transporte e da invisibilidade. Então, o corpo de Jesus teria se tornado invisível e teria sido transportado, tirado do sepulcro sem que ninguém visse, para que não fizessem, transformassem em culto o corpo dele, né, ou em relíquia. Essa seria a intenção. Então, e termina o capítulo, então, com essa explicação de Kardec. Veja que Kardec, com muita controle das suas palavras, dos raciocínios e das ideias, ele demonstra como completamente equivocada a hipótese do corpo de Jesus. Então, por que Jesus teria que ser fluídico, Alexandre? Porque os 4 evangelhos vão dizer assim, Jesus teria sido um espírito que ficou evoluindo no mundo e que nunca errou. E ele chega a ficar perfeito sem nunca ter errado. Então, ele nunca teria reencarnado. E isso traz um novo problema, Alexandre. Ou seja, a reencarnação não seria necessária, porque você poderia evoluir no mundo espiritual sem reencarnar. E todo o trabalho desse livro, a Gênese, para demonstrar, vai escrever isso muito, que a reencarnação é necessária. Você nasce humana, depois de passar do mineral ao animal, e aí você vai desenvolver as suas faculdades pelo seu esforço. E como é que você desenvolve a inteligência? Enfrentando as dificuldades da vida. São os estímulos para você sair do limite dos instintos e encontrar respostas. Um exemplo mais claro aqui é o animal, o ser humano, ainda controlado pelos instintos, conseguia caçar o animal que o instinto permitia.
E quando ele começa a desenvolver inteligência, Alexandre, ele fala assim, caramba, eu posso pegar um animal maior, a onça faz isso. Aí ele observa a onça caçando, fala, vamos imitar, vamos cercar o animal, vamos atacar com lanças. E ele cria a tecnologia para caçar um animal maior. E isso muda o mundo. Porque a inteligência primeiro vai ser usada nas questões materiais e depois nas questões morais. Tá. Vamos para um outro nome muito comum nos nossos estudos, que é Ramatiz, que a Maria Esther pergunta, ele teria sido contemporâneo de Allan Kardec? O que você tem a dizer? Olha, não tenho a dizer nada, Alexandre. Eu acho que a gente tem que discutir no meio espírita ideias. Então, se tiver alguma ideia desse autor que conflita com Kardec, é isso que tem que ser estudado. Qual é a ideia que conflita? Né? Se tem ideias que são condizentes, ela pode ser válida. Né? Então, eu acho que no movimento espírita, nós temos que abandonar julgamento de autores, de médiuns, de escritores, e aproveitar o que há de bom e recusar o que está equivocado a partir da doutrina. Né? Então, nunca você vai me ver julgando um espírito, um autor, um livro. Eu discuto as ideias. Então, qual é o nome dela? Desculpa, peraí. Deixa eu me ver. É que são 3 partes para abrir aqui. Maria Esther. Então, a Maria Esther, a gente tem que fazer assim. Se você leu alguma coisa e você que tem dúvida sobre aquilo, a gente tem que discutir a ideia. Será que aquela ideia é correta ou não é? Esse é o procedimento, né? E isso também a gente pode transpor, Alexandre, para a questão moral. Né? A gente não deve julgar as pessoas, mas a gente pode reagir aos atos. Né? Então, a gente tem que preservar as pessoas e agir em função dos atos. Mas e se é uma pessoa que é agressiva? Ela tem que ser privada de fazer novos atos que prejudiquem as pessoas, se ela for agressiva. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade, porque a heteronomia, a religião do passado, ela faz assim, o certo ou errado, quem é do diabo e quem é de Deus. E aí fica julgando. Você é do diabo, então cancela essa pessoa, ela é do diabo. E as coisas não são assim, né? É claro que tem alguns autores que às vezes erram por achar que sabe tudo. Mas você tem que distinguir, até mesmo no que você lê, em obras, o que é certo e o que não é. Se muita coisa não é certa, então abandona aquele autor. Mas o princípio tem sempre que ser, não o julgamento das pessoas, mas o julgamento a análise das ideias. Que é o que Kardec fez aqui. Ele não nem fala o nome do Rustang, ele está julgando a hipótese do corpo fluídico e demonstra que ela não é válida. Como consequência, se o livro do Rustang está fundamentado nessa ideia, cai o livro, porque ele se baseia em algo que não é possível. No Face, nossos amigos telespectadores também, aqui o Cláudio Júnior, agradecer ao Paulo Figueiredo pelo seminário, junto com o Clóvis Nunes, Nando Cornel e Preta Cordel. Também tem aqui a Aparecida Borges, da Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo. Eu demorei uns 30 minutos para entrar. Foi sensacional, Paulo. Uma aula. Fui anotando o que deu e que ótimo que será disponibilizada a gravação. Também o Vinícius Costa. Boa tarde. Muito bom o seminário de sexta e o bate-papo do Paulo com o Clóvis. Esperava um dia ver os dois em um seminário e graças à tecnologia aconteceu. O Clóvis aborda muito o tema transcomunicação. Paulo, qual a sua visão sobre esse tema e como dentro do seu conhecimento isso acontece? Veja, curioso isso, né? A transcomunicação teve um momento no meio espírita que se ampliou. Ela já é um tema muito antigo, né? E eu estava num congresso da AME e a Marlene Nobre, né? Você conheceu a Marlene Nobre, Alexandre? Sim. Ela criou um grupo de pesquisa sobre transcomunicação e eu, junto com alguns amigos, entre eles físicos, né? Tinha um engenheiro,
fiz parte do grupo. Olha que coisa interessante. Né? E fizemos algumas experimentações. A conclusão que eu cheguei é que a transcomunicação é um fenômeno possível, que é a gravação de intervenções dos espíritos, mas está associado a efeitos físicos. Então, é necessário que haja um médium de efeitos físicos para que dê sustentação a esses registros. E aí sim há registros em imagens e registros em som, né, de intervenção de espíritos. Mas a transcomunicação, ela deriva de uma mediunidade de efeitos físicos, senão não seria possível. Os espíritos não conseguem agir diretamente na matéria, e sempre tem que ter um médium intermediário. Mas os equipamentos modernos podem servir de instrumento para a grafia. Mas pensa bem, Alexandre, na época de Kardec, tinha uma mediunidade que era assim, os espíritos agiam por efeitos físicos direto no papel e faziam surgir uma imagem. Então, isso não é muito diferente, né? A escrita direta, que se chamava. Não é muito diferente dos espíritos interferirem no aparelho eletrônico e numa gravação de imagem ou de som fazerem surgir uma palavra ou uma imagem. Então, só que isso passa pelo fenômeno de efeitos físicos. Então, só confirma Kardec. Né? O equívoco estaria em imaginar que esse fenômeno se daria por ação direta dos espíritos, senão você desvirtuaria toda a ordem da natureza. Né? Quem pode agir no mundo físico somos nós. E os espíritos podem agir utilizando a nós mesmos como intermediários para transmitir uma palavra ou por efeitos físicos. E esses efeitos físicos estão presentes também nos equipamentos eletrônicos, com uma dificuldade grande, né? Porque não é tão fácil você conseguir produzir o fenômeno. Bom, acho que rapidinho ainda temos um tempo para responder. O Marcelo Cruz de Salvador. Existe uma maneira segura de saber se uma manifestação mediúnica é verdadeira ou falsa? Esse é o tema fundamental do trabalho de Kardec, que ele vai desenvolver no livro dos médiuns, em vários outros trechos, né? E também depende do grau de importância disso. Então, Kardec lidava com a instauração de uma nova doutrina. Então, o trabalho, ele criou toda uma ciência para conseguir que essa doutrina fosse estabelecida em meio a milhares de comunicações em centenas e centenas de centros. Isso é o advento da doutrina espírita e o trabalho que esse grande pensador organizou, né, com a ajuda dos espíritos, criando aquilo que já falamos há um tempo atrás, né, a universalidade do ensino. Os espíritos traziam ensinamento em muitos lugares. Só que provavelmente quem está fazendo essa pergunta está falando do trabalho mediúnico, as comunicações cotidianas que a gente recebe. E aí, algumas coisas precisam ser observadas, né? Não dá para você ter uma certeza absoluta de quem foi o espírito que transmitiu aquilo. Mas você avalia o que o espírito está dizendo pelo conteúdo. Então você tem que conhecer o tema que ele está explanando, e se for sobre espiritismo, você tem que conhecer com grande profundidade a doutrina para fazer uma análise do texto e ver se o texto é coerente. Se o texto é coerente, ele é um texto bom. E aí não importa que espírito que foi. Agora, quando as frases não são concatenadas, quando você lê e a interpretação do texto demonstra que aquilo não traz nada, nenhuma informação, não traz algo de bom, não tem uma síntese, né? A capacidade dos bons espíritos é a síntese. Eles dizem com poucas palavras muito. Então, se você lê, você fala, caramba, isso aqui não está dizendo nada. Se ele se identifica com um bom espírito, não é verdadeiro. E muitas vezes o espírito, Alexandre, fala o que ele pensa. E eles são como nós. Uma coisa é certa, outra é errada. Tá? Então, a gente tem que saber identificar que nem sempre a gente vai falar com espíritos superiores, né? Nós vamos falar com espíritos que pensam como nós. E é importante conversar com eles, mas sempre saber que o que eles dizem são sempre opiniões. O que a gente estuda são opiniões. Né? E aí, o que dá para falar rapidamente com o que temos é isso, Alexandre. Podemos entrar nesse tema em outros programas. Tá bem, que o nosso tempo chegou. Tá bom por hoje, Alexandre? Ao final, tá bom por hoje. A aula de hoje em Livre Pensamento com Paulo Henrique Figueiredo. O estudo de hoje, Alexandre. Grande estudo, meu querido. Obrigado. Você sabe que eu olhando para você aqui me lembrei?
me lembrei do que estamos privados de fazer piquenique, porque sua blusa me lembrou um bom piquenique. Uma mesa? Me lembrou? Parece uma Fala de piquenique. Todo mundo fala isso. Bem que eu gosto da minha toalhinha, aquela da casa de tia, que você chega... Quentinho, meu querido, obrigado. O tempo já foi. Obrigado mais uma vez. Na sequência da nossa programação tem o Pronto Atendimento. Fique por aí. E tem muito mais com Paulo Henrique de Figueiredo no nosso site, radioboanova.com.br, na TV Mundo Maior. Ou seja, tem muita coisa para a gente estudar. Valeu, Paulo. Um abraço. Abraço a todos e até a próxima. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.